Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de filosofia com vocês, professor Ivan, uma aula da terceira série, onde nós iremos falar, continuando o nosso papo sobre filosofia da ciência. Acompanhe. Hoje iremos falar de dois principais autores nesse contexto filosófico da ciência na modernidade, do qual nós estamos falando, que é Galileu Galilei e Francis Bacon. Sobretudo, as principais contribuições que eles deram na filosofia da ciência, no que diz respeito, então, ao método experimental, particularmente falando em Galileu, e a teoria dos ídolos, falando em Francis Bacon. Para que nós possamos fazer uma devida preparação, não entrar logo de cabeça nesses dois filósofos assim, eu preparei para vocês a seguinte dimensão. Veja, qual é a visão que usualmente nós temos do cientista em nossa época? Será que condiz com essas imagens ou será que são imagens bem distintas dessas? É exatamente sobre essa visão que Francis Bacon nos lega e também Galileu Galilei sobre o cientista ou sobre a prática científica que de alguma maneira chega até os nossos dias que nós conseguimos ou interpretamos qual é o papel do cientista na nossa sociedade. Nosso corriqueiro problema. De que maneira nós podemos, então, adentrar na investigação desse conceito do cientista, da prática científica na Idade Moderna e como que isso chega até nós nos dias de hoje? Para problematizarmos, então, para conseguirmos adentrar de fato agora na contribuição desses dois filósofos, pensemos um pouco sobre algumas questões. Qual é a imagem, então, da ciência que popularmente nós temos? Será que é a mesma do passado? Será que é a mesma em todos os tempos? Essa imagem, de alguma maneira, ela nos aproxima mais do saber científico ou ela nos distancia? Causa alguma barreira em relação ao saber científico? Por que os cientistas ou as cientistas são imaginados a partir desses estereótipos? Se é que nós só entendemos que eles são pessoas de jaleco, com tubos de ensaios. Será por que nós temos, de alguma maneira, essa dimensão? Quais são as consequências para a sociedade quando ela tem essa visão sobre o cientista, sobre a prática científica, ou mesmo do que se trata a ciência? Será que, de alguma maneira, a sociedade, compreendendo a ciência dessa forma, ela se beneficia dessa visão científica ou isso cria algum atrito entre a ciência, ou a noção do saber científico, e a própria possibilidade da sociedade se aproveitar, se aperfeiçoar nesse saber? Para que você possa, então, fazer esses devidos questionamentos, nós vamos dar um tempinho para você, então. Retomando então o nosso raciocínio, depois de você tentar resolver essas questões, se a visão que nós temos da ciência de fato é estereotipada, se de fato o cientista é uma figura não usual, não comum no nosso dia a dia, e se isso se aproxima ou se isso nos afasta da visão do saber científico, nós vamos então agora tangenciar essas questões que possivelmente você já formulou suas respostas, para ver se nós podemos de alguma maneira reelaborar, de alguma maneira retomá-las a partir das contribuições de Galileu Galilei e de Francis Bacon. Acompanhe. Esses dois senhores, então,
Francis Bacon e Galileu Galilei são responsáveis em grande medida pela noção de ciência e pela noção dos cientistas que nós temos. E isso remete, esses dois, até desde a modernidade até os nossos dias. O primeiro deles, então, Galileu Galilei, ele tem a contribuição fundamental no que diz respeito ao método experimental e, sobretudo, a nova concepção mecanicista, ou seja, em que o universo como um todo ele é parte, ele pode ser explicado através de suas partes, que nada mais são o quê? Do que engrenagens de uma grande máquina. É essa visão de Galileu que predomina em grande parte da ciência também até os dias de hoje. Essa dimensão do mecanicismo, ou a visão mecanicista, ela está em direta oposição à visão orgânica ou de um certo organicismo da ciência, propiciada por quem? Bem, se vocês retomarem então, relembrarem que desde os primórdios em que a ciência começa a ter esse papel de propiciar o saber humano, um saber seguro, um saber correto, isso em muito tem as dívidas, nós temos a dívida para com os gregos, e dentre eles Aristóteles. Essa visão aristotélica de que todos os objetos eles têm as suas causas explicadas, ou têm que ter as suas causas explicadas, e a finalidade desses objetos cria então uma visão orgânica de ciência, como se tudo que tivesse explicação causal, causa e efeito, conseguintemente a partir da finalidade desse objeto, nós poderíamos então conhecer de maneira orgânica, como um todo. Ora, é exatamente contrapondo-se a essa visão aristotélica da ciência que Galileu irá colocar então a dimensão do mecanicismo. Em quê? Em que, na verdade, nós não necessitamos saber as causas e a finalidade dos objetos, mas sim como esses objetos operam. E a partir do entendimento das partes de cada objeto ou de cada coisa, nós conseguimos gradualmente, entendendo parte a parte, montar esse universo que funciona como um todo de maneira mecânica, a exemplo do que seria então uma máquina. É Galileu Galilei famoso por dar a frase que o universo ele é, na verdade, escrito em leis matemáticas. E qualquer um que saiba ler essas leis dos triângulos, dos círculos, ele consegue, na medida da sua razão, decifrar os segredos do universo. Essa visão mecanicista que reduz o universo às suas partes ou aos objetos que nós podemos investigar a partir de leis matemáticas, que irá se confrontar com a visão organicista de Aristóteles. E, na derrocada do modelo aristotélico de ciência, ou seja, quando ele deixa de existir, então a ciência moderna coloca a dimensão reducionista e a dimensão mecanicista desse universo, que é passível de ser compreendido por nós, seres humanos, detentores da razão. Acompanhe. Galileu tem a dimensão, então, que a maneira de uma máquina, como nós falávamos, o mundo era composto também de peças, das quais, ligadas entre si, funcionavam de uma maneira regular. Seria sempre possível explicar esse funcionamento do universo a partir da codificação matemática das leis que regem esse universo, não importando qual a dimensão dele. Eu consigo extrapolar a explicação do todo universal a partir do entendimento das leis parciais que eu vou conseguindo decifrar mediante a razão. Nesse sentido, então, uma vez conhecido o funcionamento de cada peça, de cada engrenagem dessa máquina total que é o universo, podia-se entender de modo claro e delimitado como esse todo, como as leis, de maneira gerais, eram operadas. Assim, então, um ser insistente, inteligente, do qual são as características que nós temos de determinação de um cientista ou, nessa época ainda, de um filósofo da natureza, pode conhecer o funcionamento de uma máquina, tão bem como seu próprio consultor e sem ter que o consultar a esse respeito. O que na real nós temos aqui por detrás é a dimensão de que na explicação de um universo funcionando a partir de leis mecânicas, eu dispenso o entendimento, a compreensão ou mesmo a existência de um Deus criador.
A dimensão mecanicista do universo não necessita, para que ele seja entendido, para que ele seja compreensível, de um Deus que cria. Eu não preciso compreender o que é Deus, eu não preciso da existência de um Deus criador para que eu consiga entender de fato o que o universo é. Portanto, esse choque tão grande propiciado então por Galileu, né, e também já a derrocada oferecida por Copérnico nessa nova leitura do mundo, nessa nova leitura do universo, um choque tão grande com os valores da época ainda tão presentes, né, tão arraigados dos valores da fé cristã. Sobre esse aspecto, então, alguns exercícios para praticarmos. Segundo Galileu, o livro do universo está escrito em língua matemática, como nós havíamos antecipado. Os caracteres são triângulos, circunferências e outras figuras geométricas. Como você explica essa afirmação? Como essa ideia se expressa no trabalho de Galileu? De que maneira, então, que esse entendimento sobre o universo pode ser explicado? Sintetize a nova metodologia científica adotada por Galileu Galilei.
Não podemos deixar de falar da figura do filósofo britânico Francis Bacon, se nós quisermos de fato entender como a visão da ciência nos alcança ou chega até nós, né, nesse devido momento, ou seja, qual foi a contribuição tão importante desse filósofo britânico para a dimensão do saber científico, desde a sua época até a nossa. Acompanhe. Francis Bacon, então, a partir da sua obra Novo Organum, obra na qual ele vai confrontar toda a lógica aristotélica, vai postular que a ciência, ao invés do que Aristóteles dizia, que tinha que ser uma ciência contemplativa, ou seja, o saber pelo saber mesmo, ela tem uma outra função para a humanidade e tem que ser, né, colocada dessa maneira como uma ciência operativa, uma ciência, um saber seguro e certo, capaz de modificar a vida humana em favor da própria humanidade. Ou seja, de que maneira que o humano consegue aperfeiçoar, consegue melhorar o seu modo de viver a partir desse conhecimento seguro certo. Não é meramente colocando conhecimento por ele mesmo, mas sim fazendo com que esse conhecimento auxilie nas dificuldades, nas necessidades que o ser humano tem no dia a dia. Diante disso, então, colocando, contrapondo-se a Aristóteles, Bacon irá propor, ao invés do método dedutivo ou da dedução para compreendermos as verdades da natureza a partir de axiomas, ele vai colocar a dimensão da indução ou o processo indutivo. O que incorre, então, em saber que a maneira de raciocinar da qual a ciência moderna vai se colocar, a si mesma agora, é totalmente distinta do que os antigos e até mesmo a ciência medieval, que também houve ciência na medievalidade. De que maneira, então, que contrapondo a todo esse período em que a dedução foi a maneira de raciocínio, como que deve ser feito agora a partir do método indutivo? E por fim, a talvez maior contribuição desse filósofo, que é a sua teoria dos ídolos, a crítica às falsas imagens do saber científico. Enquanto ciência ativa, não se contenta apenas, não podemos nos contentar apenas nessa nova proposta de ciência em apenas observar, mas pelo contrário, considerar que essa observação deve ser adequada à instrumentalização, ou seja, de que maneira que eu faço com que essa observação ela possa ser muito melhor qualificada, possa me trazer dados muito melhores do que apenas se eu tiver uma observação passiva. Para isso, selecionar o campo da observação é extremamente importante. E essa crítica ou essa observação nós encontramos diante da teoria de Francis Bacon. Não basta simplesmente olhar para a natureza sem um olho apurado ou uma acuração em realmente buscar entender o que eu preciso reconhecer nos fenômenos. A observação pela observação mesma não é capaz de me trazer dados suficientes para que eu possa analisar. Então, a indução, enquanto um processo de raciocínio, vai me permitir fazer o quê? Se eu não consigo garantir, se eu não consigo ter o saber a partir da dedução, se eu não posso ter a certeza, a segurança desse saber a partir da dedução, e essa é a crítica que Bacon vai estipular, ele vai propor então a indução. Mas professor, no que consiste o método indutivo? Bem, um exemplo que nós temos em relação ao método indutivo é exatamente na forma como a indústria lida com os seus produtos. Veja só, numa fábrica, se eu tenho determinado produto, eu não tenho condições de testar todos os produtos. Imagine então, tal qual é o objeto que nós trazemos para vocês observar, uma fábrica que produz água. Fábrica então de água engarrafada. Imagine se ele tivesse que testar, se o dono da fábrica tivesse que testar todas as garrafas de água para comprovar que a água ali de fato tem uma qualidade. Ora, seria inviável, seria infrutífera essa produção, não teria como ser feita.
Ao contrário, o que é feito então? Não só é exemplo do que acontece nessa fábrica, mas em todas as linhas de produção, mundo afora. Nós temos uma amostragem a partir de um certo lote, uma determinada quantia, 10, 100 ou 1000 exemplares, foram produzidos exatamente da mesma maneira, onde um exemplar dentre daquela quantia é colhido. E quando eu analiso esse exemplar me permite identificar que o que eu obtive de resultado nele, ou seja, singular, individual, e é daqui que vem a indução, né? Desse singular eu possa extrapolar, eu possa colocar para os demais objetos. Ou seja, o que é válido na amostragem de uma daquelas garrafas que foi produzida como todas as demais, vale para um certo lote. Podemos depois entrar em discussão, válido para quantos, exatamente em que medida que essa validade, essa certeza, né, pode ser comprovada. Mas o método indutivo, ele responde por essa questão. Eu analiso um indivíduo e estendo isso para os demais. Singularmente, a minha análise feita, bem observada, bem categorizada, me permite extrapolar as mesmas conclusões para os demais semelhantes indivíduos que eu estou analisando. Continue então. A maior contribuição de Francis Bacon, sem dúvida alguma, foi a sua teoria dos ídolos, aonde ele vai apontar o quê? Que mediante o conhecimento a ser obtido, eu tenho que necessariamente me precaver, o homem de ciência tem que se precaver com a noção de falsas imagens de saber, ou seja, aquilo que parece ser conhecimento e na verdade não são. E isso é denominado, então, na sua filosofia, como a teoria dos ídolos. O primeiro deles, os ídolos da tribo, já que são 4 grupos de falsas imagens, são exatamente as dimensões das culturas, ou que os grupos têm em suas culturas, em suas sociedades, e que, à medida que indicam o que é verdadeiro somente a partir da tradição e somente a partir de um argumento da autoridade, não se questionam se de fato aquilo que está sendo colocado como conhecimento seguro e certo, na verdade não passa apenas de um equívoco. Por quê? Porque Bacon vai determinar que apenas a tradição ou apenas o argumento de autoridade, com essas duas seguridades, vamos dizer assim, é impossível determinar se um conhecimento de fato é verdadeiro ou não. Para além desse grupo, nós temos também os ídolos da caverna, que se limita, né, que vão de alguma maneira compor aquelas falsas imagens, dado a nossa limitação no conhecimento. Uma vez que nós temos limitações cognitivas, limitações, né, de nossa própria inteligência, seja por um longo período de tempo, seja por um curto período de tempo, nós sabemos que aquilo que nós não dominamos, aquilo que nós não conhecemos, é muito difícil que nós consigamos, né, formular sentenças com certa segurança ou mesmo com propriedade disso. O que Bacon vai dizer então? Que os ídolos da caverna, mediante a nossa incapacidade de conhecer de fato, eles podem muitas vezes vir à tona como se fosse uma maquiagem, ou seja, eu não domino determinado assunto, eu não sei de fato do que se trata, mas eu posso, né, de uma maneira muito elaborada, falar sobre algo que eu não entenda. Então, nessa dimensão, a nossa incapacidade de compreensão também prejudica ou pode causar falsas imagens do conhecimento. Para além dessas duas, nós temos ainda os ídolos do fórum, ou também chamados ídolos do mercado, que são o problema que a linguagem nos traz. Muitas das vezes, quando nós colocamos algumas sentenças, isso causa, por mais que, né, possa parecer que está compreensível, causa alguns ruídos na comunicação. No caso da ciência, qualquer linguagem que não seja quantitativa, ou seja, matematizável, é impossível de estabelecer um conhecimento seguro e certo. Toda aquela dimensão de linguagem que tiver a ver com a qualidade, né? Isso é bom, isso é ruim, isso é melhor, isso é pior, falta muito, falta pouco, é grande, é pequeno, ou seja, que não me dê uma quantificação precisa, todo esse tipo de linguagem, então, não pode ser, né? Não pode corroborar com a verdade científica. E por fim, o último grupo, então, os ídolos do teatro, é quando uma maneira fantástica de explicar as coisas, né? Uma maneira mirabolante de explicar as coisas,
toma o lugar na pretensão de ser ciência, quando na verdade não explica coisa alguma. Seria um exemplo, então, o caso daquelas grandes, e famosas leis do universo que conspiram a favor de determinado assunto, eu digo que a partir das interpretações do que eu vejo no futuro de uma determinada pessoa, acontece ou acontecerá determinado assunto. O que Bacon está trazendo para a dimensão, então, do cartomancismo, vamos chamar assim, é que é impossível que a ciência tenha explicações tão mirabolantes quando as leis científicas elas guardam a dimensão direta e objetiva de dados precisos. Eu não posso, então, de uma maneira teatral, entender que eu estou explicando alguma coisa quando na verdade eu não explico coisa alguma. Bacon irá acusar, então, essa falsa ciência exatamente disso. Monta-se grandes espetáculos, como se fossem explicações de fenômenos simples, quando na verdade são apenas enganações. Por fim, então, para concluirmos esse momento, nós propomos os seguintes exercícios. Qual foi a estratégia proposta, então, por Bacon para compor os erros provocados pelos ídolos? Explique passo a passo. Qual ídolo explica cada falsa imagem do conhecimento? Francis Bacon entendia que saber é poder, ou seja, na dimensão que a ciência é operativa, ela desenvolve também a sociedade que a opera. Reflita sobre essa afirmação. Você entende também que o conhecimento é um poder? Redija um texto entre 7 a 10 linhas argumentando sobre a sua perspectiva.
que nós temos então que compreender dessas contribuições, tanto de Bacon quanto de Galileu Galilei? Que a ciência não é contemplativa e sim operativa. O universo, então, na sua operação por leis mecânicas, ele pode ser explicado a partir das suas partes. Para fazer ciência é importante atentar para as falsas imagens do saber. Nesse sentido, então, depois de travar contato com esses dois filósofos da modernidade que tanto contribuíram para a filosofia no seu período e também a filosofia que chega até nós e a ciência, você pode perguntar se a sua noção sobre o saber científico permanece tal qual era, a exemplo do que nós problematizamos lá no começo da nossa aula, ou se consegue perceber o que lhe permitiu entender, formar essa noção. Será que agora investigando você consegue manter o mesmo raciocínio que você tinha antes, ou isso agora ganhou um plus aí para você? O principal, você pode escolher, pode contemplar o mesmo ou mudar a sua concepção sobre ciência. Ela lhe ajuda ou ela, de alguma maneira, está muito distante para você entender o mundo tal qual ele é hoje? Cabe a você conseguir pensando a ciência ou o saber científico, se isso vai se manter de maneira estereotipada, se é o cientista ainda muito distante do que você entende que tem que ser na sua realidade, ou atentar para que a ciência ou as outras ciências possam fazer parte do cotidiano seu e dos demais seres humanos. Então, se a ciência tem a visão da qual nós temos hoje, ela é fruto de toda uma geração que faz com que isso chegue até nós. Cabe a nós aproximarmos do saber científico ou nos distanciarmos dele. Está com você agora a formação desse conceito. Até a próxima, pessoal!